A metodologia, ela de orientação de carreira que for desenhada, ela é exatamente para que o profissional busque encontrar valor e coloque esse valor na prateleira. Também existe uma crença nessa coisa até do empreender, né? E de quem tá lá trabalhando dentro de uma empresa, de fazer carreira, é aquele que trabalha pra morrer, não tira nem férias. É muito mais fácil você fazer o que você gosta, né? Mas também você tem que analisar esse contexto. Quanto mais conhecimento você tem, mais difícil é você tomar uma decisão. Você já sentiu que fez tudo certo, estudou, trabalhou, acumulou experiência, mas em algum ponto do caminho algo travou? E se o problema não for falta de competência, nem a profissão que você escolheu? Hoje, a conversa não é sobre mudar de carreira por impulso, nem sobre empreender por modismo. É sobre arquitetar valor com inteligência, estrutura e consciência. Para falar sobre como transformar a trajetória profissional em um modelo de atuação que gera dinheiro, previsibilidade e autonomia, recebemos uma mulher que trocou o discurso motivacional por pensamento estratégico aplicado à vida real. Com mais de 20 anos de atuação em educação, gestão, pessoas e estratégia, ela desenvolveu a metodologia Arquitetura de Valor Profissional, justamente para ajudar profissionais que sabem muito, mas ainda não sabem como transformar isso em negócio. Seja muito bem-vinda, Janaína Tavares. É com muito prazer que a gente recebe você aqui no Elas Têm Poder. Obrigada. Prazer estar aqui com você e maior ainda a oportunidade de dividir isso com outras pessoas que são os seus ouvintes, né, os seus seguidores aí. Sim. E aí a gente vai falar hoje sobre carreira, né, e que é algo tão importante, mas que muitas vezes as pessoas não entendem muito bem como fazer a gestão dessa carreira, né, enfim, como fazer aquele conhecimento, né, que a gente tanto preza, ainda mais aqui na nossa cidade, é muito focada essa história do estudo, né, das instituições de ensino. Aí você aprende muita coisa, mas depois não sabe gerar dinheiro, né, renda, através de todo esse conhecimento. Conta um pouco pra gente como que você decidiu, por exemplo, ajudar essas pessoas. Qual foi o start, assim, né, que você teve? Sempre me incomodou muito ver as pessoas subestimarem, Sim, né, as suas trajetórias em troca de um salário ali incompatível com a sua jornada, a sua caminhada. Porque hoje, assim, quando você escolhe uma profissão, e você escolhe uma profissão bem antes, sim, né, de conseguir uma oportunidade de trabalho, e você se dedica a ela. Então, você escolhi ser veterinário, escolhi ser dentista, escolhi ser um arquiteto, escolhi ser um médico ou um profissional de administração, enfim, escolhi a minha profissão. Então, você vai para a universidade, você se qualifica, tem todo ali um contexto em que você constrói uma jornada, e quando você vai para o mercado de trabalho, você enfrenta ali dois caminhos, né? Ou você é bem-sucedido, ou você fica ali na zona do vou fazendo o que aparecer. Sim. Né? Então, muitas vezes esse profissional não soube se posicionar, não estruturou essa entrada para o mercado de trabalho baseado na jornada. Então, dentre a minha trajetória, eu estive em universidades. Quando na universidade eu via que o caminho não estava sendo feito corretamente. Quando eu chegava na empresa, no processo de consultoria, que sempre foi o carro-chefe dos meus negócios, eu via profissionais subaproveitados e que muitas vezes não sabiam expor o que faziam e o que sabiam fazer bem feito e ocupavam subempregos dentro de pequenos, médios e grandes negócios. Isso sempre me incomodou muito, né? Então, eu tenho uma trajetória de orientação de carreira paralelo a todas as atividades que eu fiz. E eu sempre chamo a pessoa para conversar, olha, você deveria fazer isso, você deveria se posicionar dessa forma, está cobrando errado, está cobrando, tá vendendo de forma errada o seu serviço. Em todo lugar que eu fui, né? Assim, sempre me incomodou muito ver isso ser comum para a vida daquela pessoa, mas menor do que ela poderia ser. Sim. Daí eu pensei em criar esse método e colocar ele para ser um produto que eu comercializo hoje. Legal. E aí a gente vê que realmente falta essa percepção do empreendedorismo, que eu digo muito, né? Que a gente empreende na vida e nos negócios. A pessoa às vezes acha que empreendedorismo é só para quem tem uma empresa
um negócio fixo ali, sei lá, eu vendo tal coisa, eu tenho uma empresa, uma loja física ou até virtual, e não entende que aquele profissional, né, liberal, ou aquele, sei lá, um professor, um médico, seja o que for, ele também tem que empreender em si. Sim. Né? No seu posicionamento, o que eu posso fazer, o que além disso que eu faço hoje, né, eu posso criar um serviço, um produto, sei lá. O empreendedorismo, ele tem que ser encarado, principalmente no século XXI, como um comportamento. Sim, então, concordo. As pessoas precisam entender que estudar empreendedorismo, pesquisar sobre empreendedorismo e atuar como um empreendedor não está ligado especificamente a abrir o negócio. Verdade. Então, é um comportamento. Você tem que ter um comportamento ali, por exemplo, de saber tomar as decisões corretamente, de pesquisar sobre mercados, arriscar quando deve arriscar, ser resiliente. Então, isso é um comportamento empreendedor. Sim. São mais de 20 comportamentos ali que geram uma competência empreendedora. Isso está ligado, claro, quando a gente associa isso a um negócio, você tem que agir de maneira empreendedora para que seu negócio nasça, cresça e se desenvolva. E permaneça, né, crescendo. Quando você olha para a sua carreira, você tem que agir da mesma forma. Como você decide, por exemplo, optar por um caminho naquela sua carreira. Eu vou, por exemplo, você está falando ainda há pouco do dentista. Eu vou atender em clínicas ou eu vou ter clínicas? Sim, ou eu vou outros ou eu vou fazer consultoria, atuarem, sei lá, ajudar ou eu outros. vou buscar consultoria para ajudar outros dentistas. Ou eu vou ser um professor de uma especialidade e eu abro uma pós-graduação disso, Sim. né? Então, ali você toma decisões que quanto menos empreendedor você vai ser, menor a possibilidade de você permanecer. Então, é através desse comportamento empreendedor que a gente visualiza carreiras de sucesso, né? Com certeza. E eu digo muito, até nas nossas empresas, que você pode empreender no CNPJ de outra pessoa, né? Que é aquela pessoa que está lá, ele é um colaborador de uma empresa, né? Mas se ele tiver essa mentalidade empreendedora, esse comportamento que você está falando, ele vai observando ali os movimentos da empresa, dentro do que ele sabe, dentro do que ele pode entregar, às vezes até buscando outras coisas para aprender, né? Para ir crescendo e galgando outros patamares. Então, eu acredito muito nesse poder aí, né? Dessa visão empreendedora. Hoje, também uma característica do colaborador dentro de uma empresa, da pessoa que trabalha para um outro CNPJ que não o seu, é o intraempreendedorismo. Então, se você é um colaborador de um negócio, você traz ideias, você tem uma visão estratégica, você consegue convencer outras pessoas a arriscarem naquela sua ideia, você está tendo ali um comportamento que vai ser bem visto por quem lhe emprega, e mais ainda, para que as outras pessoas consigam aderir às suas ideias. E aí você está sendo ali um intraempreendedor. Né? Também é um comportamento hoje muito buscado no mundo dos negócios. Você falou aí em 20 comportamentos, né, que vão permear essa questão aí. Fala para a gente um pouco, para a gente, quem está aqui ouvindo, né, de repente sair daqui já com esse entendimento. Sim, por exemplo, visão do todo. Quando você tem uma visão geral ali de tudo que causa e consequência de uma tomada de decisão, esse é um comportamento empreendedor. Quando você assume um risco, é um comportamento empreendedor. Quando você é criativo, faz parte da competência empreendedora. Quando você busca uma ideia nova, inovação, faz parte do que as pessoas vão visualizar em você como uma pessoa diferente dos demais. Então, todos esses comportamentos somados, ele gera a competência de você ser um empreendedor. Legal. Dentro daquele mercado em que você atua. Sim. Nem todo mundo que sai de uma sala de aula de uma universidade tem comportamento empreendedor. Verdade. Né? Infelizmente, nem todos os cursos oferecem disciplinas de empreendedorismo. Né? Então, enquanto coordenadora de curso, nas universidades que eu trabalhei, eu sempre levantei essa bandeira. Gente, tem que ter uma disciplina de empreendedorismo, né? Consegui levar isso, inclusive, para o curso de medicina. Inovação e empreendedorismo. Os alunos mapeavam problemas, né? Buscavam soluções, desenvolviam soluções e modelavam negócios. Então, parecia difícil para quem estava ali num curso da área de saúde, por exemplo. Nós conseguimos levar isso de maneira curricular para todos os cursos da universidade que eu trabalhava então.
Então, tinha empreendedorismo em educação física, na odontologia, na nutrição, na medicina. Por quê? Porque o mercado exige posicionamento empreendedor. Então, gostaria muito que todas as universidades pensassem assim, para que nós tivéssemos pessoas atuando como empreendedoras nas suas carreiras, nas suas profissões. Com certeza. Janaína, falando em empreendedorismo, eu vou te pedir aqui licença para falar das nossas marcas parceiras, né? Que são marcas que ajudam aqui a esse empreendimento aqui, né? Que eu busquei fazer, inovar. Então, a Izar BMW, eu quero agradecer muito aqui, é uma marca muito conhecida, né? A BMW é uma marca conhecida no mundo todo e a Izar BMW está aqui nos apoiando. Eu fico muito feliz e peço aí a você que, se você quer viver uma experiência BMW, fazer aí seu test drive, você aponta a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e fala com o pessoal, agenda aí a sua visita. Com certeza você vai amar, né, experienciar todo o luxo que é, né, e o poder de dirigir um BMW. E eu quero também falar da nossa marca parceira que está chegando aqui hoje e já presenteando aqui, ó, as nossas convidadas, que é a Arte Farma, né? A Arte Farma é uma empresa também maravilhosa, uma marca já conceituada aqui no nosso mercado e que está aqui se juntando ao Elas Têm Poder, que já é uma marca também consolidada. E eu fico muito feliz porque a gente, como você estava falando, do empreendedor, né? Da gente empreender. Então, é uma marca ajudando a outra, é uma empresa ajudando a outra. E eu fico muito feliz. E é um presente nosso aqui para você, né? Obrigada da Arte Farma, né? Que é uma empresa incrível, né? E que eu gosto muito, assim, de observar as tendências também. Hoje se fala muito em bem-estar, né? Em saúde integral. Então, eu sou cliente da Arte Farma há muito tempo e tomo lá meus suplementos e tal, passado pelos médicos, lógico. Mas é algo muito interessante que nos ajuda até a empreender. Isso. Porque imagine, se você não tiver saúde, você não consegue fazer nada, exatamente, né? Nesse corre-corre que é de empreendedor, da vida do empreendedor. E aí você falando dessa história que conseguiu implementar a disciplina de empreendedorismo em alguns cursos, eu acho super importante. Inclusive, no meu ponto de vista, essa disciplina teria que ser ensinada já lá de criança, né? Na escola que eu trabalho, né? Eu trabalho no Instituto Dom Barreto. Nós começamos a trabalhar o empreendedorismo desde do sexto ano do ensino fundamental, né? É muito importante, E a gente faz feiras, faz atividades de imersão na escola para que as crianças já desenvolvam isso. Então, não é só vender ali os produtos que a gente desenvolve com eles, é trabalhar o comportamento, a mentalidade, né? Isso vai construindo, a gente vai aumentando o nível de dificuldade a partir dos anos iniciais, né, do ensino fundamental, para que ele possa ter uma abertura até mesmo para orientar a carreira, a escolha da profissão dele. Porque o que a gente observa, hoje pode ser que já esteja mudando através dessas iniciativas dos colégios, né, de ensino fundamental e tal. Mas eu mesma, dentro das nossas empresas, eu observei algumas pessoas que eram aquelas pessoas, o aluno nota 10, né, que sempre tirava notas excelentes e, enfim, se formou e tal. Quando vem para dentro da empresa, por não ter sido ensinada essa parte, né, da mentalidade empreendedora, é aquela pessoa que fica ali naquele cargo a vida toda, que se aparece um problema diferente, ele não sabe contornar, né, e que nem sempre aquele que foi o aluno maravilhoso, que só tirava notas boas, ele vai ser uma pessoa que vai ter dinheiro mesmo, ter condição, né, fazer todo esse conhecimento dele retornar para ele em forma de renda, né? Enfim, de uma vida mais tranquila. Nem sempre é apenas conhecimento. Sim, né? Tem que ter atitude, tem que ter atitude e tem que ter habilidade, saber fazer, né? Então, normalmente, quem se apega apenas ao conhecimento específico, ele não consegue perceber nem como aplicar aquele conhecimento. Não enxerga, né, as possibilidades. Não cria, não se desenvolve, não assume ali riscos, ele não consegue converter o conhecimento em ferramenta de trabalho. Verdade. E aí ele fica limitado ao que mandam ele fazer. Sim. E aí hoje em dia você não tem mais tempo de estar pegando na mão de ninguém dentro de qualquer que seja o negócio. Seja uma empresa
que vai produzir um produto ou prestar um serviço. Você precisa trazer para dentro do seu negócio pessoas capacitadas. Sim. Né? E ágeis também, né? Porque exige. Não tem jeito. O movimento é muito rápido para você parar para ensinar alguém a fazer alguma coisa. Pois é. E aí é a grande questão que às vezes acontece dentro das empresas, né? Por exemplo, eu como empresária, eu percebo isso. Sim, que às vezes a pessoa chega, ele é um especialista naquela área, mas ele não tem esse jogo de cintura, o time, né? Aquela coisa de aparecer um problema, tentar encontrar uma outra solução, que aí entra o design thinking, né? Que você trabalha também. Então, são desafios que os empresários também, eles enfrentam muito quando se fala em equipe. Por mais que a gente trabalhe a questão, vamos trabalhar o clima organizacional, vamos fazer uma seleção bem feita, vamos ver o que motiva mais o A e o que motiva o B. Mas às vezes é uma coisa interna da pessoa, né? A pessoa certa, isso não desenvolve o negócio. E está cada vez mais difícil, né? Assim, é uma realidade de mercado atual. Hoje é encontrar os profissionais para conduzirem as estratégias desenhadas pelos empresários. Sim. Esse mercado de trabalho que a gente se encontra hoje, para poder buscar e captar pessoas para compor o corpo técnico das empresas, ele tem enfrentado muita concorrência. Sim. Né, com o empreendedorismo. Verdade. Porque as pessoas estão buscando mais empreender do que trabalhar para outra pessoa. Sim. E também peço que essas pessoas que decidem trocar os empregos formais pelo empreendedorismo, busque se capacitar no empreendedorismo. Com certeza. Porque empreender é difícil. É motivacional, assim, é motivador você abrir um negócio, você vai percorrer vários caminhos que muitas vezes vão te colocar numa situação que vai te fragilizar. Se a pessoa não tiver realmente não tiver capacitado, né? ele vai fragilizar. fechar. Então, por isso que eu estou falando, tem que buscar se capacitar no comportamento empreendedor, na gestão de um negócio, na modelagem correta de um negócio, para que você saiba o caminho que vai ser percorrer. Então, assim, para a gente conciliar os dois conteúdos, carreira e empreendedorismo, ambos precisam de estrutura. Com certeza. E aí, o que mais acontece quando se fala no empreendedorismo é aquela pessoa que ela é muito bom naquilo que ele faz, aí ele diz, não, vou abrir um negócio. Como ele não está preparado, logo aquela empresa vai falir, né? Vai fechar. O tempo de vida é 2 anos, né? Infelizmente. E a carreira, da mesma forma, às vezes a pessoa está lá dentro da empresa frustrada, porque não me percebem, não me valorizam, não me reconhecem. Mas como é que essa pessoa está se posicionando, né? Porque ela tem uma estratégia, ela está tendo uma orientação, né? Vai buscar uma orientação. Como se posiciona, né? Como se estrutura. Então, a metodologia de orientação de carreira que for desenhada, ela é exatamente para que o profissional busque encontrar valor e coloque esse valor na prateleira. Sim. Né? Esse seu posicionamento, como é que você vê a sua atuação hoje? Aí eu saio da ansiedade de ficar o que eu faço, né? E troco pelo como eu faço. Sim. Né? Então, a gente troca aí a pergunta, o que é que eu tenho que fazer para poder me posicionar? Melhor você se perguntar como eu devo me posicionar. É verdade. Como eu devo me estruturar. Como eu devo construir o meu modelo profissional. Né? Olhando para o mercado em que você atua, olhando para as atitudes que você tem no seu ambiente de trabalho ou tem no seu mercado de atuação. Por exemplo, um fisioterapeuta. Como o fisioterapeuta se posiciona em detrimento à concorrência? Quando foi que ele se atualizou a última vez? Quando foi que ele trouxe um equipamento novo? Quando foi que ele trouxe uma técnica nova? Como que o concorrente dele está cobrando? Como ele se expõe para poder as pessoas encontrarem ele? Que problema resolve, que problema que ele resolve? Então, esse lance do design da carreira, né? Do design da estratégia de posicionamento dele, que é o desenho da sua atuação, ele precisa ser estruturado. Ele precisa saber os passos que ele deve dar. E muitas vezes a ansiedade atrapalha, a pressão social atrapalha, e você troca
a ordem dos fatores. E isso atrapalha, isso frustra, isso faz com que o profissional desista por falta de uma orientação estruturada, né, dos passos que você deve dar na sua carreira. Às vezes o profissional tem muitas ideias, senta assim comigo e ele passa 1 hora falando. Eu já encontrei um profissional que veio procurar a orientação do valor profissional, da arquitetura de valor profissional, que falou: eu tenho 42 ideias. Eu falei: tá bom, então eu quero ouvir todas elas. E ele tinha realmente 42 ideias, 42 logomarcas, Deus, tudo assim. Eu falei: nossa, uma vida construindo ideias. Mas quantas estão na prática? Sim. Quantas trouxeram retorno financeiro para você? Quantas trouxeram valor para aquele segmento de atuação em que você se destacou? Acho que 12 ele experienciou, 12 ele tentou validar. E é um profissional que fica trocando, e aí que põe em xeque a credibilidade. Exatamente. Porque as pessoas falam: ele começa, só tem arranque. É verdade. E isso compromete o seu posicionamento. Então, quando você traz uma pessoa dessa, quando traz uma ideia nova, de novo, já mudou de novo. Então, acaba que a sua credibilidade, o que seria interessante se ele tivesse uma linha de raciocínio para a ideia dele. Então, ou escolhesse, né? Tipo aquela regra de Pareto que a gente estuda em administração. Exatamente. Né? Qual é aquela ideia que vai trazer os 80% de atuação, que ele de execução, né? É. Então, ele não consegue converter. Se ele escolhe, vamos lá, 4 áreas que a gente chama isso até hoje de linha de produção, né? Assim, a minha linha de atendimento. Então, se ele, nas 4 linhas, ele tivesse gerenciado esforços e construído 42 ideias para essas 4 linhas de atuação, ele tinha lá uma esteira de inovação o tempo todo, mas as pessoas sabiam o que procurar. Ninguém não vai na Arte Farma procurar o que não vende na Arte Farma. É verdade. Mas sabe que lá tem vitamina, a parte de cosmético, cabelo. Né? Então, eu sei o que eu vou procurar na Arte Farma. Eu não vou procurar lá o que eu sei que não vende lá. Aí vende roupa. Não, óbvio que não vende. Então, a Arte Farma faz o quê? Cria linhas de inovação, talvez em 4, 5 segmentos do mercado em que ela atua. E aí ela é muito boa nisso. Sim. Por isso ela consegue expandir o mercado dela. Isso é o que às vezes a gente vê também. Eu conheci uma pessoa que ela é bem inteligente. A gente vê que ela é inteligente, que ela entende de tudo. Eu me lembrei agora por conta disso que você falou. Mas ela sabe, uma hora ela está fazendo uma coisa, outra hora ela está falando de outra. E aí a gente não entende, assim, o que realmente, quando eu precisar de uma referência em tal área, é ela que eu vou chamar? Sim. Porque às vezes a gente não consegue, né? E assim, até se isso acontecer, se você tiver experiência comprovada naquelas áreas de atuação, você consegue atuar em mais de um cenário. Sim. Mas você precisa ter experiência comprovada. Existe uma coisa, falando de novo em empreendedorismo, que é o empreendedorismo de palco, né? Tem muitos hoje, né? E a gente já viu que isso lá na frente cai, né? Verdade. Então, você não pode falar para uma pessoa fazer o que você não vivenciou. Então, você está ali, seguindo numa área de atuação e não consegue mostrar a sua experiência prática naquilo, dificilmente você gera credibilidade. Verdade. Então, esse processo de você escolher, eu vou escolher mais de uma área de atuação na minha profissão, beleza. Mas atua em todas elas, mostra que você tem repertório e tem resultado em todas elas. Ok, você vai conseguir se destacar, né? Mesmo você estando em ambientes diferentes. Por exemplo, atuar no público e no privado é completamente diferente. É diferente a remuneração, é diferente o ritmo, é diferente as pessoas que você vai escolher para trabalhar. Mas você consegue trabalhar de manhã no setor público e à tarde no privado, se isso for permitido, né? Na área que você estiver atuando. Mas, e você consegue mudar o seu posicionamento estando no setor público e estando no setor privado. E as pessoas vendo que você está atuando nos dois, ok, a tua credibilidade está validada. Porque é aquela coisa que desde os tempos antigos
que é o certo. É você falar do que você faz. A coerência, não é? Sim, entre o que coerente. você diz e o que você faz. Então, essa história do empreendedorismo de palco que você falou, realmente, com o advento aqui, né, das redes sociais e tudo, isso virou muito fácil para aquelas pessoas que só querem fazer o tem teatro. Tem até uma história né? de uma autora internacional, brasileira internacional, que se solidificou muito na teoria, mas quando as pessoas perceberam que só tinha palco e não tinha, de fato, notas fiscais tiradas, caiu por terra todo aquele castelo construído baseado na experiência dos outros. Sim. Então, isso é sério, muito ruim. Né? Mas existem profissionais, grandes profissionais hoje, que têm negócios e que mostram através desse compartilhamento, né, no YouTube, nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, que compartilham. O Rony da Reserva é um deles, né, que você percebe que ele tem a teoria e tem a prática. Com certeza. E ajuda muita gente a quebrar paradigmas, quebrar crenças. A Chili Beans também, outro dia eu estava Chili Beans, assistindo. Cacau Show, são grandes empreendedores que também passaram por dificuldades. Sim. Venderam seus negócios, compraram outros, né? E são pessoas que estão ali permeando entre a teoria e a prática e conseguem provar isso. Com certeza. E aí, Janaína, eu até coloquei aqui, né, para você explicar para a gente essa diferença entre estar ocupado, estar produzindo e estar bem posicionado. Sim. Então, isso é muito importante, porque também existe uma crença nessa coisa até do empreender, né, e de quem está lá trabalhando dentro de uma empresa, de fazer carreira, é aquele que trabalha para morrer, não tira nem férias. E fala um pouco sobre isso. Fala um pouco sobre isso, estar ocupado, produzindo e bem posicionado. Eu até no meu WhatsApp coloco lá, sempre trabalhando. Porque sempre eu estou trabalhando mesmo. Mas não é reclamando, né? É porque para explicar para as pessoas que quando eu não atendo é porque eu estou trabalhando. E aí, assim, o estar ocupado é aquela pessoa da agenda lotada. Uhum. E isso não quer dizer que esteja convertendo em faturamento. Certo. Né? Aquela pessoa que está com a agenda lotada de 7 da manhã às 11 da noite. E ele eu estou muito ocupado, estou muito ocupado. Isso não quer dizer sucesso, né? Isso não quer dizer resultado. Ou estou produzindo muito, eu estou sobrecarregado, muitas vezes, né? Eu estou produzindo. Tem muita entrega, mas também não quer dizer que esteja recebendo e sendo reconhecido como deveria. Sim. O estou bem posicionado, que é o que a gente deve almejar para a nossa carreira, é aquela pessoa que está ocupado, que está produzindo, mas que é bem reconhecido, que é bem remunerado e que é valorizado. Sim, que as pessoas já olham com outro olhar. Com outro olhar, né? Eu digo sempre lá na Discar, né, na nossa empresa, assim, que tem aqueles, quando, sei lá, a empresa vai fazer uma promoção, está precisando de alguém para ser promovido, tem aquele nome que aparece automático na nossa cabeça. Tem aquele que nunca aparece, que pode até ser uma pessoa boa, mas a gente não sabe, né? Ou então pelo comportamento dentro da organização. Não mostra diferencial. O posicionado é aquele que mostra diferencial, que mostra de fato a sua estrutura. Eu tenho esse diferencial, eu trabalho muito, isso não quer dizer que o bem posicionado não vai trabalhar, porque também se vende muito isso hoje na internet, né? De trabalhar menos e ganhar mais. Existem fórmulas para você fazer isso, né? Desde que você realmente posicione o seu produto ou o seu serviço como um valor agregado maior. Sim. Mas isso depende também de mercado. Verdade. Então, dentro de um processo de trabalho, seja você empreendendo ou seja você empregado, você está ali trabalhando muito, produzindo muitas entregas, mas não está bem posicionado. Por quê? Porque você não tem uma estrutura que conseguiu com que as pessoas visualizassem isso. Então, aquele nome que vem automaticamente na cabeça das pessoas é aquele nome que a pessoa confia, porque tem comprometimento com a entrega, né, e com o resultado, né, com as agendas, com os resultados, mas que também consegue mostrar os seus diferenciais. Então, ele é o escolhido para ser promovido, ele é o escolhido para ser reconhecido, ele é o escolhido para que a empresa possa ali investir nele ou que alguém lembre dele. Enquanto professora, sempre lembro. Assim, me indica um aluno teu. Então, a gente é acostumado a indicar os melhores alunos, que não é o aluno que tira nota 10, sempre. É claro que o aluno que tira nota 10, ele tem sua competência, né?
Mas é o aluno que é desenrolado, resolve problemas, entende o que é complexidade, Sim. entende o que é ali, disponibilidade. Então, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho alunos presidentes, Olha, que legal. diretores, presidentes de grandes negócios aqui no nosso estado e fora dele. Tenho alunos que moram em outros continentes, né? Alunos, por exemplo, Antônio Vinícius, presidente da FADEX, foi meu aluno e eu sempre, quando ele está se apresentando, eu falo, foi meu aluno, eu me encho de orgulho. E isso, né? E vários alunos, o Jailton, presidente da Associação dos Atacadistas, né? A Maristela ali, vários empresários que eu poderia citar aqui, que estiveram em sala de aula comigo e que são grandes referências. E quanto professora, lembro do dia deles na sala de aula, independente do que eles faziam ou tinham, eram pessoas que iriam espelhar conhecimento na prática. Então, isso é bem legal quando você acompanha a carreira dessas pessoas e você vê isso acontecer. É muito interessante. É aquele comportamento que a gente estava falando no início, né? Desde o início, ter aquela iniciativa. Quando eu fui fazer a minha segunda faculdade, quando eu cheguei aqui, a gente já tinha empresa e eu fui fazer administração de empresa. E aí eu ficava toda empolgada nas aulas porque eu via que aquilo ali, eu via acontecendo ali no dia a dia e eu gostava muito de contribuir, né, de falar exemplos de coisas que aconteciam lá e tal. E eu percebia que os professores gostavam. E tinha alguns alunos, umas duas especificamente, que elas ficavam com raiva, porque elas achavam que a professora estava puxando o meu saco. Sim, que aparecer. Mas não, é porque a professora achava interessante, porque eu estava ali, por exemplo, estava falando de logística. Prática. Aí eu ia falar, olha, lá na nossa empresa é assim, o carregamento é feito assim, tem que fazer uma conferência antes de sair, e quando volta também confere, e não sei o quê. Eu ficava falando, a parte de vendas. Professor, isso é maravilhoso. Aí eles gostavam, né? Então, assim, eu sempre tive essa vontade mesmo de contribuir, porque na realidade eu estava ali para aprender. Sim. Né? E aí eu queria aprender e colocar lá na minha empresa, né? E melhorar lá a situação da empresa. E assim eu ia fazendo, mas tinha pessoas que não tinham essa vontade de, sei lá, de contribuir, ou não tinha, naquele momento elas não tinham repertório, e mesmo assim não ficavam se sentindo bem, né? E aí os professores, você falou em professor, eu me lembrei que eles gostavam, me chamavam para conversar. A gente marcava. Até quebra o gelo na sala de aula. Fica mais agradável a aula, não é isso? Fica a aula é uma metodologia de compartilhamento de conhecimento. O professor hoje está muito mais como um monitor do conhecimento do que o mediador, né? Do que apenas um facilitador ali, um reprodutor de conteúdo. Porque na realidade, principalmente num curso de administração, se a gente não levar coisas práticas, o aluno sai de lá com um monte de teoria que na hora que vai... entra dentro de uma empresa, o negócio é bem diferente. Lógico, tudo aquilo que a gente aprendeu serve como um embasamento ali, mas vai ter que ter vários ajustes. E é aí no dia a dia que a gente aprende, né? O que diferencia você do que não fez a graduação é o conhecimento que você adquiriu. E como você usa o conhecimento depois que você adquirir, ele depende do seu repertório. Pois é. E aí, falando em carreira também, quando é que para você, assim, a pessoa diz assim, vou mudar de carreira? Fala aí pra gente algum exemplo, alguma coisa de alguém que chegou pra ti e disse, olha, não aguento mais, vou mudar de carreira. E depois que começou a conversar e você escutar também a história, essa pessoa entendeu que na realidade não era mudar de carreira, era a maneira como ela estava se colocando. Vou dar um exemplo bem recente. Atendi o ano passado, né, uma profissional da área de fonoaudiologia e ela trabalhava atendendo pessoas em home care. Sim. Contando que no home care você enfrenta o trânsito, a agenda do cliente, né? E você tem que se ajustar a isso. Sim, e perde muito tempo, né? Muito tempo. E, às vezes, você está chegando na porta da casa do cliente, o cliente, por algum motivo, desmarca, e aí você perdeu tanto o atendimento quanto o que outra pessoa poderia ocupar. Diferente de uma loja. Verdade. Que as pessoas chegam, você que está indo. E, além dessa questão do desgaste físico, né? De trânsito e etc. Então, ela chegou no escritório e falou, olha, eu não quero mais ser profissional dessa área com atendimento em home care, então quero mudar. Eu não aguento mais, já ali quase 45 mais, né? E ainda com gás para começar outra orientação. Então, a gente,
No método, a gente desenha a linha do tempo dela. Então, quando ela está ali desenvolvendo a linha do tempo, dentro da metodologia, que a gente faz vários mapeamentos para aprofundar determinados insights que ela teve durante a carreira dela, a gente encontrou uma especialidade engavetada. Né? Eu falei, isso daqui, como foi isso? De onde veio essa vontade? Porque a maioria dos clientes que eu atendo em home care, eles são idosos. E esse processo me ajudou a entender mais como era a vida do idoso, que era uma especialização em gerontologia. Daí eu falei, então vamos trazer a gerontologia para cima da mesa. Por quê? Momento atual. Aí entra uma outra parte da metodologia, que é estudar o mercado atual daquela área profissional. Então, eu faço uma pesquisa para poder mostrar possibilidades daquela especialidade que ela está dentro da profissão que ela escolheu lá antes de percorrer toda essa carreira dela, de quase mais de 20 anos aí de atuação, para que a gente possa não jogar todo esse repertório fora. Então, vamos tentar conciliar isso aqui. Então, eu fiz um estudo para ela e a gente construiu um modelo de negócios onde ela hoje trabalha a longevidade das pessoas acima de 50 anos, em um outro modelo de atuação. Então, ela continua atendendo através desse conhecimento que ela adquiriu a vida inteira dela, na carreira dela, como fonoaudióloga. Sim. Essa atenção às pessoas mais velhas, agora dando um outro viés de qualidade de vida, de saúde, de longevidade dentro de empresas. Então, ela diminuiu consideravelmente a rotina, né? Você vai para uma empresa, então ela, por exemplo, consegue atender uma empresa 2 vezes no mês e consegue desenvolver o atendimento, a atenção às pessoas mais velhas que trabalham ali. Até esse termo, perdão, né, não é utilizado mais hoje, né? As pessoas com idade ali acima de 50 anos, para que elas tenham longevidade dentro do modelo de negócios, consegue atender os profissionais daquela empresa para poder respeitar a mudança, né, de perfil do cliente, porque os clientes, a partir de 50 anos, devem ter outro tipo de atendimento, e ainda trabalha também a intergeração. Né? Então, o idoso trabalhando, ali a pessoa mais velha trabalhando com a pessoa mais nova. Então, tudo que ela estudou em gerontologia, a experiência que ela adquiriu em fonoaudiologia, fez com que esse modelo de negócio fosse hoje o carro-chefe do negócio dela. Legal. Então, ela, é tipo um diferencial, né? Total. E aí ela fez parceria com profissionais de nutrição, fisioterapia, gestão de carreiras. E a gente conseguiu modelar isso, precificar. Né? Então, hoje a precificação dela é quase 8 vezes maior do que o atendimento pontual ali na casa das pessoas que ela visitava anteriormente. E ela continua fortalecendo o conhecimento e a experiência dela, que ela adquiriu ao longo dos anos com pessoas, né, de idade acima de 50 anos. Legal. E isso aqui faz uma diferença, né? A orientação. Porque, de repente, se ela fosse querer... eu não vou mais trabalhar vou abrir um café. Vou abrir um café, que é o que acontece muito. Que aí entra Tem uma outra coisa que abre muito, salão de beleza. É verdade. Então, eu ia falar aqui sobre essa questão da romantização, né? Desse negócio da transição de carreira. Porque teve uma época, que foi a época dos booms dos coaches aí da vida, né? Sim. Que se falava muito isso. Aí era muito bonita a história. Olha, eu larguei tudo, eu não sei o quê, agora eu tenho meu próprio tempo, agora eu faço isso. E muita gente caiu nessa história. Então, vamos aqui falar um pouco sobre esse perigo, né? Da romantização. Porque tudo bem, é interessante em alguns momentos. Tem profissionais que deram essa reviravolta. Sim. E que deu certo. Mas não é arranque. Sim. Né? Não é ali pois tudo bem, vamos lá, vamos vender tudo e vamos começar uma outra coisa do zero. Sem ter estrutura, conhecimento, experiência naquele segmento. É muito difícil, você não procura ajuda de dar certo. Sim, verdade. Então, primeiro, esse processo de tomada de decisão, de começar uma coisa do zero, sem ter experiência, ele é perigoso, ele é arriscado. Aí, Janaína, você acabou de dizer que você tem que ter tendência ao risco, porque você tem que ser empreendedor. Ok, mas eu posso buscar estrutura para isso. Mas é um risco calculado, né? Isso, você precisa procurar estrutura para isso, desenhar
um modelo de negócio que reposicione sua carreira, que reposicione suas experiências, que traga para a mesa tudo aquilo que você viveu, né? Eu conheço negócios que, atendendo a tendência de mercado, né? Por exemplo, ano passado, tem sempre na internet, isso é legal, e as pessoas precisam valorizar esses posts que falam assim, as últimas tendências de mercado. No fim do ano, as pessoas brincam, né? As coisas que abriram esse ano que não tinha no ano anterior. E aí tá lá as lojas de pistache, né? As lojas de açaí, as lojas de sushi. Ao mesmo tempo que abre essa quantidade de negócios que vira, todo mundo vai abrir isso, em cada esquina tem um. Sim. Nós já tivemos aqui a questão do beach tennis, Verdade. né? Então, são coisas que abrem em grande quantidade e que fecham na mesma velocidade. Pois é. Por quê? Porque são pessoas que acham que o modelo do vizinho dá certo para você. É o negócio pelo negócio. Você viu ali, não, isso aqui tá dando dinheiro, eu vou também, né? E aí você não estrutura aquela modelagem com segurança, aquela modelagem visualizando ali 5 anos para que você tenha um retorno, para que você estude qual que é o payback do seu negócio, qual é que é a precificação correta, qual é que é o negócio que está no mercado correto, está atendendo. Um outro exemplo que eu poderia dar é a loja KU. Sim, que é legal demais. A Luciana e a Maria Clara foram me buscar. A Maria Clara é um exemplo lindo, né? Ela assim, até veio aqui, a Luciana. Isso, que é a mãe da Maria Clara, né? Então, o que acontece? Ela foi minha aluna na escola, a filha dela, na escola, e ela falou, mãe, você tem que procurar a tia Janaína para a gente botar a minha ideia em prática. Então, ela já estudava essa cultura, né? Ela fala coreano, a filha dela, né? Da Luciana. E a Luciana conseguiu que eu fosse ao escritório dela. Eu apresentei uma proposta de modelagem da ideia delas. Só que, assim, uma advogada, né? Sim. Que tinha uma história no empreendedorismo. Ela não é daqui de Teresina, né? Veio morar aqui em Teresina. Mas que empreende na área do direito, né? Tem um escritório e tudo. Mas que o mercado coreano, o mercado daquele produto, era o mercado de tiete, né? Sim. Eu gosto, eu curto, porque minha filha curte. Como é que a gente vai converter isso no negócio, Naina? Vamos pesquisar. Então, a gente criou várias hipóteses, desenhou vários modelos. A Luciana começou a ir a São Paulo para conhecer fornecedores e o negócio começou a tomar o rumo que deveria de negócios. Quem vai trabalhar... Aí chama ela para vir trabalhar também, porque ela passou a ser a cara do negócio. E nas idas a São Paulo, ela conheceu outros empresários desse segmento. E o negócio começou a modelar, mas assim, do zero, para um profissional que não conhecia, né, nem rotina de shopping. O Teresina Shopping tinha me buscado para levar negócios para o Teresina Shopping através... né, do diretor comercial de lá, que é um grande amigo, né, que era o Letício. Falou, Jana, traz teus clientes para conhecer as oportunidades do shopping. Eu, beleza. Levei a Luciana lá e disse, vamos lá no shopping, vamos pedir um prazozinho para... E aí, assim, a gente abriu a loja em 20 de dezembro, né, a Luciana abriu com a Maria lá, de 20 de dezembro. Em 26 de dezembro, acabou tudo. A loja deu fila... né, mobilizou o shopping e nós colocamos a loja num corredor de pouco movimento para gerar movimento. Daí a gente ter conseguido uma negociação legal com o shopping. E a abertura e o apoio do shopping foi super importante. E a coragem dela de atuar no mercado que ela não conhecia. Totalmente diferente. Ela me falou que o projeto dela agora é dar palestra sobre a experiência dela. Vai ajudar muita gente, porque... elas saíram, de fato, de uma situação disruptiva de modelar negócios. Mas, assim, e aí, como que eu trago isso para a orientação de carreira? Ela tinha uma experiência anterior. Né? Como ela trabalhava o empreendedorismo dela no escritório de advocacia, muita coisa se assemelha à abertura de um negócio. Né? E a experiência dela com pessoas conta, com precificação conta, como cobrar, como gerir financeiramente o negócio, tudo isso conta. A gente trouxe essa experiência dela do escritório de advocacia, trouxe as aulinhas de empreendedorismo da Maria filha lá. dela, da Maria, para dentro do negócio. Então,
contou a aula de marketing, contou a aula, né, de precificação, e tá aí. A loja, hoje já são 2 lojas, né? Começou com uma loja pequena, hoje está ocupando 2 espaços e está crescendo, né? E ela criou cultura e estava dentro do projeto, criar cultura, né, dentro do negócio, criar eventos, né? Teve um evento no fim do ano que foi muito bacana, né? Desse trouxeram até um cantor coreano, né, parece? 2 cantores coreanos, e ela andou com ele em rádio, em TV. Então, assim, elas realmente estão vivendo muito isso. Muito legal. Mas sem deixar de lado, ela acabou de passar para direito, né? A filha dela. A filha? Vai estudar lá em Minas Gerais. Eu falei, quem vai ser a blogueira agora? Cadê? Como é que vai ser agora? Aí, se você olhar lá, o pequenininho já tá entrando. Sendo blogueiro do negócio, Que legal. Janaíne, o Design Think para essa trajetória profissional, como você trabalha isso quando a pessoa lhe busca, né? Bem, o design, ele nasce da solução de problemas complexos, né? Então, quando uma pessoa quer alavancar a carreira através de uma disrupção, eu quero trazer algo inovador para o que eu faço. Eu quero trazer algo que no meu segmento ninguém está fazendo, Janaíne. A gente tem uma modelagem dentro da arquitetura de valor profissional que o profissional pode conduzir toda a sua trajetória a partir desse novo posicionamento como diferenciais competitivos. Então, a gente busca identificar algo que ninguém construiu antes daquele tipo de solução para aquele segmento de trabalho. Então, daí começa a gente a identificar personas novas. Por exemplo, eu não atendia essas pessoas antes, eu não atuava nesse nicho de mercado, pois vamos começar a atuar nesse nicho de mercado, pesquisar essas pessoas, construir produtos específicos para essas pessoas, precificá-los corretamente, testar, corrigir se for preciso e colocar no mercado para que as pessoas possam validar. É um modelo que se pratica também em startups. Nesse processo, às vezes, surge ali um uso de uma tecnologia e o profissional daquela área, daquela carreira, ele consegue se diferenciar. Ele vira o inovador. Por exemplo, o direito. No direito, a LGPD não é prática para todo advogado. Quem saiu na frente, quem identificou isso como um ramo de atuação, precisou criar produtos. Né? Produtos. Na área de gestão, várias técnicas, várias possibilidades existem. Você tem que se antecipar a elas. Porque você tem que identificar que algo muito difícil está acontecendo na sua área da atuação. Sim. Seja na fisioterapia, seja na fonoaudiologia, seja na medicina, seja na engenharia. Por exemplo, engenharia. O lance da sustentabilidade está em alta. Na psicologia, a saúde mental é um sinal, né, de alerta para o segmento público e privado. O que eu posso criar, Janaína, novo, para atender esse mercado? Aí a gente senta, identifica a complexidade desse processo, cria produtos, precifica, testa, valida e transforma em negócio. Então, é a jornada do design que a gente construiu, design da carreira da pessoa, baseado no conhecimento dela, no mercado de atuação e na aceitação. Sim, né? Porque também tem isso, né? Tem que validar. De repente eu tenho uma ideia bem legal e tal, mas para aquele mercado onde eu estou inserida, aquilo no momento é mais desafiador, vamos dizer assim. Tem algum exemplo de pessoas que lhe procuraram ou para empreender ou para carreira, que tiveram uma ideia, a ideia era maravilhosa e tal, mas naquele cenário que ela estava, né, vivendo ali, não funcionava? Os designers de soluções na área de tecnologia, acontece muito isso. Porque eles conseguem visualizar, por exemplo, inteligência artificial. Era uma coisa que quem eu atendo na área de tecnologia há muito tempo fala disso. Então, eles têm ideias como, por exemplo, eu vou criar um aplicativo que usa a inteligência artificial para construir as memórias das pessoas. Quando esse profissional teve essa ideia, ainda era muito mórbido isso, era muito assustador. Sim. Né? Assim como foi a primeira pessoa que eu atendi que queria construir telemedicina. Será que está na hora? Será que a cultura atende? Quem arriscou e já começou na pandemia ganhou muito dinheiro. Sim.
porque se antecipou a uma tendência. E muitas vezes, quem esperou a tendência chegar, chegou atrasado, porque tinha outro ali tentando. Então, muitas vezes, as pessoas travam, porque não quer arriscar, né, nessa transformação de uma ideia em um negócio. E aí passa o time e aí perdeu a oportunidade. Então, assim, foi assustador na medicina quando os alunos começaram a criar soluções para acabar as filas de atendimento. E eu falava assim, gente, isso já existe isso. Se você pesquisar startups que construíram como agilizar atendimento, como fazer com que a paciente não demore muito no hospital, você pesquisa problema e você automaticamente gera a solução e coloca na prática. Antes que outro venha e faça. Pois é. Então, eu até brinco que eu tenho vontade de criar um canal no YouTube falando assim, por que não eu? Porque muita gente chega para mim e conta uma ideia que teve. Né? Aí eu tive essa ideia. Mas aí não fez, aí alguém fez, né? Alguém viu. Aí ele fala, pô, por que não foi eu que coloquei isso em prática, né? Aí eu lembro aquela música, por que não eu? Do que de abelha, né? Eu disse, eu vou criar uma brincadeira aí do por que não eu. Chegou mais um por que não eu aqui no meu escritório hoje, gente. E eu vou contar a história. Né? Então, isso é legal porque você mostra que você tem que arriscar. Que você teve a ideia, cara, vai lá, testa. Se alguém comprar, você vai conseguir convencer outra pessoa. E isso vai virar uma cadeia. É um modelo de trabalho novo para o que você sabe fazer. E não ficar ali esperando o outro ter a ideia. Então, quanto mais eu participo como jurada de startups, como avaliadora de projetos grandes, como eu sou avaliadora do FINEP, né, no programa Mulheres Inovadoras, que a bolsa, né, o apoio do governo federal é de R$500 mil. Então, avalio modelos de negócios que merecem ganhar aporte de capitais porque são grandes ideias. Né? O ano passado, eu avaliei mais de 1.800 negócios, eu e mais outras 3 juradas, que avaliamos o programa Empreendedoras Tech, do Sebrae Nacional. Então, esse processo é incrível, assim, se você um dia quiser acompanhar, é lindo, porque você fica vendo ali, a pessoa tem 5 minutos para dar a sua ideia. E aí ela entra num pitch, ela dá os 5 minutos e a gente vai validando para a próxima fase, E aí eu vou trazer uma ideia que eu achei incrível, que eu assisti a apresentação. Ela começou a apresentação falando assim, ajudo você a se separar do seu marido. Olha aí. em 3 dias e ainda divide em 12 vezes. Olha. E aí eu falei, nossa, o que essa mulher vende? Era uma advogada que facilita divórcios. E ela facilita divórcios em 3 dias e divide em 12 vezes o processo dela. Então, ela criou uma startup para isso. Interessante. Né? Então, assim, eu conheci essa história, né? E depois tive contato com ela, conversei e fui atrás de como ela teve essa ideia, né? Baseado no problema da maioria das clientes delas, que era, acha caro o processo de divórcio e demora muito. E aí ela criou um método, transformou isso na startup, faz o processo 100% online. Muito legal. Então, tem milhares de ideias que se você identifica um problema, a gente consegue transformar. Né? E aí eu ainda ajudo a pesquisar o problema, né? Adoro pesquisar problemas para construir essa modelagem. Maravilha, Janaína. Muito assunto interessante. Assim, dava outro podcast, né? A gente já está quase chegando ao final. Mas é muito legal. E aí, você falando aí, eu estava me lembrando quando eu comecei aqui o Elas Têm Poder, que eu comecei em um lugar alugado. Há 3 anos atrás, eu não sabia nem direito o que era um podcast, mas eu gostava muito de me... né? Sempre gostei de conversar, de me comunicar, de saber de histórias também. E assistia na TV, programas de entrevista, gostava muito. E aí uma pessoa um dia perguntou para mim, por que tu não faz um podcast? Eu, meu Deus, e o que é um podcast? Eu nem sabia o que era. Aí, não, é assim, tá. Pois vamos fazer. Eu arrisquei, né? Arrisquei e depois de 1 ano vim pro meu próprio estúdio. E hoje a gente está aqui crescendo, ainda estamos fazendo alguns ajustes, mas já conseguimos muitos resultados legais. E aí, quem sabe, depois vou até conversar contigo para a gente ajustar mais ainda. Mas é isso, eu tive uma ideia de um podcast profissional, né? Porque a gente tem um estúdio profissional, não é nada assim, gambiarra nem nada. E aí, daí já surgiu a outra ideia, que eu vou até te pedir licença agora também para falar. Né? Você que está aqui nos assistindo, que está gostando desse podcast, desse episódio,
sabe? Tá achando uma coisa interessante? Compartilha aí com outras pessoas, deixa teu like, teu comentário. Se não é inscrito no canal, todo mundo pede, mas eu vou pedir também, né? Se inscreva porque é muito importante, né? O nosso podcast, ele tá crescendo, mas isso é um trabalho aqui, ó, de equipe, né? A gente aqui e você aí do outro lado. E esse estúdio, que é um estúdio profissional, que foi criado para abrigar esse podcast, mas também para alugar para qualquer pessoa que queira vir aqui gravar seus cursos, o seu próprio podcast, né? Seus vídeos para suas redes sociais, suas aulas aí ao vivo, tudo se faz aqui no ETP Studio. Então é só colocar a câmera aí do celular para o QR Code que está aparecendo na tela e falar com a nossa equipe. Você vai alugar aqui o seu horário e vir aqui fazer, né? Transformar suas ideias aí em produtos digitais aí para trazer dinheiro para sua vida, né? Dinheiro, visibilidade. Abundância. Então é isso, a gente acha muito interessante essas conversas, porque eu sempre gostei, né, de empreendedorismo, dessa mentalidade empreendedora na vida, né? Eu sempre disse, quando eu casei, por exemplo, eu era só estudante de faculdade. Aí eu cheguei em Brasília, eu era de Parnaíba e casei, fui morar em Brasília, transferi a faculdade. Quando eu cheguei lá, estava em greve. Era a UNB. Aí eu, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Vou me inscrever aqui num concurso. Né? Aí me inscrevi num concurso lá, fui num cursinho, aliás, para fazer concurso. Aí fui fazer aula de computação, que eu ainda não tinha naquela época. Então, também essa coisa de você querer se desenvolver, crescer, isso é uma mentalidade empreendedora também, não é isso? Exato. E você não estagnar, né? Porque, Sim. às vezes, a vida lhe coloca em situações de estagnação. Verdade. De comodismo, né? Sem perspectivas, sem sonhos. E isso é que te mobiliza. Quando a pessoa me pergunta assim, Janaína, que carreira que eu escolho? Eu falei, quanto é que você quer ganhar? Né? E aí, a partir do quanto você quer ganhar, para você realizar os seus metas, seus objetivos financeiros, é que você começa a trajetória lá atrás. É claro, gente, existe a vocação. Sim, baseado que deve ser nas suas habilidades. Né? Porque existe o sonho de ser aquilo, né? Tudo isso é analisado, tudo isso a gente traz para a mesa. Sim. Mas muitas vezes a pessoa se acomoda com o sonho do outro. Verdade. Com o que o meu pai queria que eu fosse. Né? Eu até atendi uma pessoa agora, bastante frustrada profissionalmente, que ela era advogada, tinha 16 anos de atuação, e surgiu as faculdades particulares de medicina. E aí, muito mobilizada pelo esposo, pelos filhos, né? Faz medicina, faz medicina, faz medicina. Foi para medicina e ela não se encontrou profissionalmente, assim. E ela disse, olha, eu não tenho mais como voltar para o direito. Eu vou seguir na medicina, mas não é hoje uma profissão que faz eu acordar de manhã cedo para exercer. Só que eu não tenho mais como voltar atrás. Porque foi investimento financeiro, foi expectativa da família. Falei, olha, pois assim, eu não desejo mal para ninguém, mas você vai adoecer. Vai, era isso que eu ia dizer agora. A sua saúde mental vai sinalizar, não agora, ou daqui a algum tempo, bem curto, essa insanidade que está sendo essa decisão agora. Né? Porque, assim, é muito mais fácil você fazer o que você gosta. Né? Mas também você tem que analisar esse contexto. Ela fala, Janaína, será que é uma decisão? E quanto mais conhecimento você tem, mais difícil é você tomar uma decisão. Quanto mais acomodado você está com aquele salário, com aquela situação, mais difícil é você romper. Assim como já atendi pessoas que são concursados, bem-sucedidos, que têm medo de pedir exoneração ou para sair, para conquistar aquele sonho que está guardado e que está adiando isso por muitos anos. Então, trocar de carreira hoje requer estruturação. Requer plano, requer estratégia, requer análises, requer estudo, né, daquela situação, do mercado, do segmento que você atua, dos clientes que você vai atender, seja ele um paciente, um cliente, um parceiro. Isso tudo requer uma estruturação planejada para que essa mudança aconteça de maneira estruturada. É arriscado demais você colocar a sua carreira na mesa sem uma estruturação como essa, num rompante, porque alguém lhe impulsionou, alguém lhe direcionou. Verdade. Então, buscar profissionais que fazem esse trabalho, né, buscar quem tem experiência com isso, lhe dá uma segurança
e faz com que você tenha um plano de médio, curto prazo, médio e longo prazo. E até se você desiste com mais consciência. Sim. E com mais leveza, porque eu penso sempre assim também. Lógico que a gente vive, tem que pagar contas e tudo mais, mas o que é que está te custando? Está custando a tua vida? Tua saúde. A tua saúde, né? Teu Se hoje sono. fosse teu último dia de vida, do que tu iria se arrepender? Então, é uma O que você pergunta leva, interessante, né? que a gente assim, pode tem muita também, coisa nesse momento, né, falar. Do legado, né, que você tem que, para quem que você vai deixar tudo isso, para quem que, como é que as pessoas vão lembrar de você, que tá ligado à teoria da autoconsciência, Sim. né, da autorresponsabilidade, mas que também faz com que você faça uma reflexão da sua trajetória profissional, né, do que você construiu, de por que você está ali parado, por que você está estagnado, né, o que você deixou de fazer. Ontem eu fui para uma videoconferência de uma comunidade aqui do nosso estado, que é de Parnaíba, as EFAS. E eu disse, vou mandar uma mensagem aqui para vocês não dormirem hoje à noite. Depois que terminou, eu mandei no grupo, elas me adicionaram no grupo. E eu falei, o que vocês deixaram de fazer esperando que o outro fizesse por vocês? Pois é. Então, isso traz uma reflexão profunda sobre o outro. E muito mais ainda sobre como eu poderia ter feito diferente. Verdade. Como eu poderia ter dito não em uma hora que eu disse sim sem pensar. Qual foi o caminho que eu peguei errado aqui na minha trajetória para poder transformar a minha profissão em algo que vai me satisfazer para o resto da minha vida. Eu digo isso muito para os meus alunos da universidade, né? Eu tive à frente do centro de carreira da Uninova FAP, estou hoje à frente do centro de carreira do Dom Barreto. E isso é uma pergunta que eu deixo como reflexão sempre, né? O que você está fazendo com a sua escolha profissional? Escolher uma profissão, hoje, não determina a sua carreira. O que determina a sua carreira são as oportunidades que vão surgir na sua trajetória profissional. Para isso, essa trajetória profissional, ela tem que trazer diversas competências, como a liderança, solução de problemas complexos, criatividade, inovação, ali o seu poder de se posicionar, né? A sua autoconsciência, os resultados que você entrega, a sua agilidade, a sua performance. Isso é que tem que ser visto na sua trajetória profissional para que as oportunidades de carreira apareçam, para que os convites chegam. Existem milhares de pessoas que devem estar nos ouvindo agora que nunca ficaram desempregadas. Sim. Quem são essas pessoas? São as pessoas que têm uma trajetória profissional que entregou resultados positivos e que as oportunidades surgiram para ela. Assim como tem gente que fala assim, eu nunca tive oportunidade, eu nunca surgiu para mim essa oportunidade, o que eu tenho que fazer para ter a oportunidade? Tem que ter uma boa trajetória profissional. Sim. Tem que ter sido líder, tem que ter sido executor, tem que ter tido mérito, tem que ter entregue resultado, tem que ter sido reconhecido. Por quê? Porque se você alcançou esses resultados, é porque a sua trajetória foi produtiva. A sua trajetória teve reconhecimento. E se você percorreu essa trajetória sendo aplaudido, sendo reconhecido, sendo bem remunerado, as oportunidades vão, obviamente, aparecer para você. Sim. E são essas pessoas que nunca passaram por momentos, né, de não ter tido a oportunidade. Ficado tanto tempo, né, e muitas vezes também é uma coisa que eu queria deixar claro, que a trajetória, ela também lhe tira, né, de oportunidades que não eram para você. Sim. Né? Então, assim, muitas vezes você é desligado. E aí, poxa, Janaína, fui desligado, estou no fundo do poço. Não, vamos olhar de novo para isso. E isso, Francisco Carmen, tem sido muito comum com as pessoas acima de 50 anos. Né? Porque as empresas, em muitos momentos, desligam pessoas porque acham que essas pessoas não têm capacidade de se reinventar. E aí desliga essas pessoas. E aí essas pessoas têm procurado muito para se reposicionar acima de 50 anos. Porque, na realidade, eu acredito, existe essa mentalidade. Esses dias mesmo eu estava falando. Minha gente, eu vou fazer 56 anos em maio. E eu me contrataria para minha empresa. Claro. Eu me contrataria, porque eu não paro, porque eu estudo, porque eu vou... Então, assim, vai muito... Eu acho que eu fiz um vídeo falando sobre isso. Desse alerta. Que é legal a gente ter o pessoal mais jovem, mas
né, essa pessoa 50 a mais e tal, que está lá produzindo, que tem toda uma história, como você falou, de resultados entregues e tal, ele também é um ouro ali dentro. Isso. E pode juntar com esse mais novo, né? Mas precisa só saber se posicionar. Essa sequência de culturas, de gerações. Mas o que também eu tenho feito muito nesse processo é resgatar a trajetória desse profissional. Sim. E transformar no novo modelo de atuação. Isso é muito legal, porque as pessoas que têm trajetória, que têm experiência, podem criar, baseado na sua experiência, independente da profissão que eles tiveram, né, profissões novas. Sim. Né, agir de maneira profissional em um formato diferente. Né? Inovador. Né? Então, existem empresas que precisam da experiência dele, mas também existem segmentos que podem ser disruptivos, inovadores, baseado na trajetória deles, né? Então, por que não treinar alguém com o que você sabe? Por que não orientar as pessoas com que você adquiriu experiência na sua área de profissão, independente da carreira que você estava antes? Sim. É muito legal. São muitas possibilidades, né? E é muito importante ter um profissional assim como você, que ajuda, né? Que orienta, que dá... É como se fosse o farol ali, ó. Vamos aqui, por aqui, tá dando certo, né? Então, muito legal. Então, quero te agradecer muito e te perguntar, né? A nossa pergunta que eu faço para todas. Qual é o seu superpoder? Né? A criatividade. A criatividade, olha aí. E para você, o que é uma mulher poderosa? Eu acho que é uma mulher que coloca a sua vontade, né, as suas habilidades, a sua vontade, a sua experiência na frente do seu papel enquanto mulher. Então, ela valoriza a trajetória dela, a construção do modelo dela, e ela coloca isso como cartão de visita dela. Legal. Ela não deixa se subestimar pelo outro, né? Não é apenas dizer não. É fazer com que o outro enxergue o posicionamento dela, a trajetória, a estrutura que ela construiu, e ela consegue se posicionar da melhor maneira possível. Muito bem. Pois muito obrigada. Conte comigo. Querendo voltar aqui no Elas Têm Poder, né? Vamos trazer aí muita coisa legal. Vamos aí fazer umas parcerias aí e tal. E você que está aí do outro lado, se você gostou, compartilha. E na próxima quarta-feira a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.